Olá, se você chegou até aqui é porque você quer saber um pouco mais sobre o papel da mãe na visão sistêmica integral. É óbvio, isso a psicologia já explica, que a mãe é fundamental para o desenvolvimento tanto emocional quanto da personalidade infantil. Pois é ali, nos primeiros anos de vida, em que nós recebemos da nossa mãe toda nutrição, todo acolhimento, toda capacidade de ser autônomo, toda capacidade de controlar o nosso próprio corpo, a nossa autonomia nas relações. Então é inegável e incontestável que a mãe sim exerce um papel predominante na nossa vida. E se você aí sente que existe uma cisão entre você e a sua mãe, e não somente a mãe externa, a figura real da sua vida, mas como a percepção interna de mãe que existe em você. Eu quero com esse vídeo trazer um pouco mais de consciência sobre como essa cisão, como essa desvinculação da sua mãe irá afetar a sua vida em vários níveis, em vários âmbitos, ok? Primeiro, é necessário entender que na visão sistêmica, a mãe, ela representa o feminino. A mãe, ela representa aquela figura aglutinadora que faz com que todos os membros, com que todas as figuras pertencentes ao sistema tornem-se acolhidas, tornem-se aglutinadas. Ela faz, sim, com que todos os membros, então, se sintam pertencentes. Então, é ela que garante que todos os membros do sistema estejam, sim, integrados, conectados. E quando há, por algum motivo, uma desorganização desse sistema, ou uma troca de papéis, uma troca de lugares, pode ter certeza que haverá um emaranhamento em algum nível para as gerações seguintes, para os filhos e os seus descendentes. Inclusive, por exemplo, a mãe, ela também é importante no reconhecimento do papel do pai na família. É importante que essa mãe, ela não provoque alienação parental aos seus filhos, que os filhos, eles entendam a diferença dos papéis entre o feminino, que é a mãe, e o masculino, que é o pai. Uma vez que a mãe, por algum motivo próprio, por algum emaranhamento dela mesma, né, próprio, ela não provoca esse reconhecimento da figura do pai, os filhos também terão, além da desconexão com a mãe, uma desconexão com o pai, inclusive. A criança, por N motivos, né, ela pode sentir que a percepção que ela tem de ser amada, de ser acolhida, de ser nutrida, seja modificada, ou seja, ela sente, o que eu quero falar aqui é o seguinte, a criança, por mais que ela receba amor, por mais que ela receba cuidados, por algum fator que ela internalize, ela pode sentir que ela não é amada, ela pode sentir que ela não vem sendo cuidada. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. Vamos supor que você é a filha mais velha e até ali, até nesse momento, você recebeu toda a atenção da sua mamãe. Até aqui você recebia a atenção integral da sua mãe. De repente, nasce um irmãozinho. E aquela criança que tinha todo aquele acolhimento, que tinha toda aquela atenção apenas para ela, de repente ela passa a dividir essa atenção, a dividir esse olhar da mãe com o seu irmão. Muitos desdobramentos podem surgir daí, mas o mais básico é o quê? Que a criança ela se sinta, né? Ela se sinta não olhada. Por mais que a mãe esteja ainda dando atenção a ela, obviamente que ela precisa dividir, repartir essa atenção. Mas a percepção interna da criança é que sim, ela foi abandonada, é que sim, ela foi rejeitada, ou que ela não está sendo suprida da forma como ela era anteriormente. E a partir daí, inclusive nos relacionamentos, essa criança, esse adulto depois, ele pode se tornar um dependente emocional, ele pode se tornar uma pessoa com muitos ciúmes, né? Aí é uma das raízes da origem do ciúme, né? Dos ciúmes. Então veja que a mãe, ela tem esse papel. Então toda essa sensação percebida pela criança pode levar a sentimentos de carência, de abandono, de rejeição e de não pertencimento. Quando a mãe precisa se ausentar, por exemplo, porque ela trabalha fora, né? Hoje em dia, todas nós, basicamente, precisamos
dar conta da casa e também trabalhamos fora. Só que a criança, ela entende essa ausência temporária da mãe como uma indisponibilidade. Então, mesmo quando a criança recebe muito carinho, essa ausência pode se tornar uma interpretação de que foi abandonada. E os sentimentos decorrentes desse abandono vão se demonstrar até a sua vida adulta, contribuindo então, né, para que essa criança sinta-se carente na vida adulta. E aí ela se torna aquele adulto cobrador, que cobra da vida, né, que exige da vida que a vida dê a ele aquilo que ele não recebeu na própria infância. Por isso que é fundamental reconhecer agora, enquanto adulto, que o que sua mãe fez por você foi o que ela podia fazer naquele momento. Que sim, que tudo que ela fez foi suficiente. É necessário liberar essas sensações, esses sentimentos ruins que foram programados. E esse é o caminho mais simples para que você possa reconstruir e se reconectar com esse fluxo interrompido de amor entre você e sua mãe. É importante entender que a sua mãe é um ser humano com talentos e com limitações. Como eu falei, ela fez o que era possível de acordo com o nível de consciência que ela tinha naquele momento. E assim, quando você traz essa consciência para si, você tira esse cargo dessa mãe e você se torna responsável por a sua própria vida, né? E sim, se tornando responsável pela sua própria vida, você se torna responsável pelos seus resultados. Isso é o que a gente chama dentro da psicologia positiva, né, de autorresponsabilidade. É você trazer para si a responsabilidade da sua vida e dos seus resultados. Parar de se colocar como vítima da vida, de que não recebeu o amor necessário da mamãe, de que precisava ser mais cuidada, de que precisava ser mais nutrida. Quando você olha para sua mãe como um ser humano que ela é, cheia de limitações, cheia de dificuldades, você vira a chave e começa a percorrer uma nova história, um novo patamar para sua vida. Então, o papel da mãe, junto a esse sistema familiar, está intimamente ligado à vida. Sua mãe é o seu portal, é o portal do seu nascimento, é o portal que te trouxe ao mundo. E isso se dá juntamente ao fato de ela perpetuar a sua vida junto ao seu pai. Então, o nascimento de um filho, o nascimento de um filho é a coroação da tarefa mais linda do que é ser mãe, que é a de gerar, que é a de gestar, que é a de dar nascimento a uma pessoa. Então, o relacionamento com a nossa mãe, ele é um elemento essencial para vivermos com aceitação de tudo aquilo que a vida nos dá. E sendo assim, como responsáveis para buscarmos aquilo que desejamos, para ir atrás dos nossos sonhos, das nossas realizações, mas sem nos esquecer também de servir a vida, assim como a nossa mãe nos serviu. Então, se você sente que existe uma desconexão com a sua mãe, saiba que você pode estar tendo uma série de insucessos, porque Bert Hellinger já declarava que aquele que não tem êxito com a mãe também não encontrará êxito na profissão, por exemplo. E essa frase, ela reflete um conceito que é muito difundido nas terapias sistêmicas, na constelação familiar, que relaciona, né, que faz a relação entre as relações entre os filhos com a mãe e a vida profissional. Então isso se dá porque a mãe está ligada ao primeiro sucesso da sua vida, que é o seu nascimento. A forma como nascemos demonstra a força com que vamos para a vida. A forma como somos recebidos nesse mundo demonstra a forma como vamos para a sua vida. Então, se você teve problemas, né, questões relacionadas a um parto difícil, dificuldades na amamentação, né, questões de rejeição durante a sua gestação, tudo isso pode estar impactando hoje no sucesso da sua vida profissional e no sucesso dos seus relacionamentos também. É necessário olhar para essa intimidade com a sua mãe. É importante que cada membro do seu sistema familiar tenha o seu próprio lugar em seu coração. A sua mãe, como mãe que é, como grande, como responsável por suas escolhas. O seu pai, como pai que ele é, como grande e responsável pelas escolhas dele. É importante que
você entenda isso e que você não tente fazer o movimento que a gente chama de salvar o papai ou de salvar a mamãe. Quando você tenta salvar alguém, né, principalmente quando você tenta salvar a sua mãe, você tira a força que vem dela e, consequentemente, você sai da sua posição de filha no sistema, você sai da sua posição de filho, você sai do seu lugar e isso gera uma série de emaranhamentos que vão se traduzir em problemas com o relacionamento, em problemas com o dinheiro, em problemas com o sucesso profissional e por aí vai. Reconhecer o seu lugar e manifestar essa gratidão é o método necessário para estabelecer a harmonia entre o sistema. Se você deseja isso na sua vida, você pode inclusive repetir essas frases aqui. Eu tomo meu lugar no sistema, o lugar que recebi, tomo meu pai e minha mãe dentro de mim. Com gratidão, eu assumo o meu destino, eu assumo a minha vida, eu assumo as minhas responsabilidades. Então, por meio da constelação familiar, diversas famílias têm encontrado um caminho de solução para viver em harmonia. Se você busca entender e solucionar questões do seu sistema familiar, especialmente questões relacionadas à sua mãe, clica no link da bio, no meu Instagram. Eu vou deixar aqui as informações na descrição desse vídeo de como você pode acionar o meu contato, do meu suporte, da minha assessoria, para agendar a sua consulta de constelação, tá bom? Chama a minha equipe que nós vamos mostrar todas as soluções que o Instituto Carol Redesky tem para você. Um grande beijo e eu espero muito ter contribuído com você nesse vídeo. Até mais!